Pois bem, aí vamos ver aqui a questão ligada à maximização do lucro. Agora que já nos familiarizamos com a receita de uma empresa monopolista, estamos prontos para examinar como ela maximiza seus lucros. Como vimos no capítulo 1, um dos 10 princípios de economia refere-se ao fato de que as pessoas racionais pensam na margem, aquilo que a gente já comentou na sessão anterior. Essa lição vale tanto para as empresas monopolistas quanto para as competitivas. Aqui, aplicamos a lógica da análise marginal à decisão do monopolista sobre quanto produzir. Então, a lógica da análise marginal à decisão do monopolista sobre quanto produzir. A figura 4 mostra as curvas de demanda, de receita marginal e de custo para uma empresa monopolista. Todas elas devem parecer familiares. As curvas de demanda e de receita marginal são como as encontradas na figura 3, e as de custo são como aquelas que vimos nos 2 últimos capítulos. Então veja, as curvas de demanda e receita marginal são como aquelas que a gente viu na figura 3, e os custos vão se referir àqueles 2 últimos capítulos que a gente viu no livro do Menkel. Então, se você desejar, você pode mais uma vez recorrer às videoaulas anteriores para poder mais uma vez verificar essas informações, caso tenha esquecido ou tenha, digamos, já pulado algumas videoaulas. Então, cabe talvez voltar antes de avançar em algum conteúdo. Essas curvas contêm todas as informações de que precisamos para determinar o nível de produção que um monopolista maximizador de lucros vai escolher. Suponhamos inicialmente que a empresa esteja operando com um baixo nível de produção, tal como Q1. Nesse caso, o custo marginal ele é menor que a receita marginal. Então veja, o custo marginal menor que a receita marginal. Então, se a empresa aumentar a produção em uma unidade, a receita adicional excede os custos e aí o lucro aumenta, porque a adição de uma unidade a mais com o custo marginal menor que a receita significa que eu adiciono uma receita de 10, mas adiciono um custo de 7. Então, receita marginal, neste caso, maior que custo marginal, ou o inverso, custo marginal menor que receita marginal, significa que o lucro com essa adição, essa unidade adicional, ela aumenta. Assim, quando o custo marginal for menor que a receita marginal, a empresa pode aumentar o lucro produzindo um número maior de unidades. Então, enquanto a situação for essa, com custo marginal menor que receita marginal, a empresa pode continuar ampliando a sua produção na margem. Um argumento semelhante aplica-se a níveis elevados de produção como Q2. Nesse caso, o custo marginal é maior do que a receita marginal. Então, acima do Q2, você tem o custo marginal é maior que a receita marginal. Então, eu adiciono uma unidade, o meu custo ele é maior do que a minha receita. Então, se a empresa reduzir a produção em uma unidade, os custos poupados serão maiores que a receita perdida. Assim, se o custo marginal for maior que a receita marginal, a empresa poderá aumentar o lucro reduzindo a produção. Então, quando você tem custo marginal menor que receita marginal, você aumenta a produção para ter mais lucro. Quando você tem custo marginal maior que receita marginal, você aí diminui a produção para aumentar o lucro. Então, de novo, custo marginal menor que receita marginal, você aumenta o lucro aumentando a produção. Custo marginal maior que receita marginal, você aumenta o lucro diminuindo a produção. No final, a empresa ajusta seu nível de produção até que a quantidade atinja o Q máximo, no qual a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, aqui, mais uma vez, o ponto ideal vai ser aquele em que receita marginal é igual a custo marginal. Assim, a quantidade produzida, a quantidade produzida que maximiza o lucro do monopolista
é determinada pela interseção da curva da receita marginal com a curva do custo marginal. Então, veja, no final, a empresa ajusta seu nível de produção até que a quantidade atinja Q máximo, no qual a receita marginal é igual ao custo marginal. Assim, a quantidade produzida que maximiza o lucro do monopolista, então a quantidade produzida que maximiza o lucro do monopolista é determinado pela interseção da curva de receita marginal com a curva de custo marginal. Então, mais uma vez, a quantidade produzida que maximiza o lucro do monopolista vai ser a interseção da curva de receita marginal com a curva de custo marginal. E essa interseção significa custo marginal igual a receita marginal. Na figura 4, essa interseção se dá, portanto, no ponto A. Como vimos no capítulo anterior, as empresas competitivas também optam por produzir uma quantidade em que a receita marginal seja igual ao custo marginal. No que se refere a essa regra de maximização de lucros, as empresas competitivas e os monopolistas são semelhantes, mas também há uma diferença importante entre esses tipos de empresa. A receita marginal das empresas competitivas é igual ao preço, ao passo que a receita marginal de um monopolista é menor que o preço. Então, veja, a receita marginal das empresas competitivas é igual ao preço, ao passo que a receita marginal de um monopolista é menor que o preço. Então, a receita marginal das empresas competitivas é igual ao preço, ao passo que a receita marginal de um monopolista é menor que o preço. Então, essa é a diferença. Então, assim, repetindo para que fique fixada essa diferença, você pode aí nas suas anotações montar aí uma diferença entre empresa monopolista e monopólio e depois com as outras estruturas de mercado e comparar qual é a diferença entre cada uma. Então, qual é a equação que nós temos aqui antes da gente ir para o gráfico? Então, veja, para empresas competitivas, nós temos que preço é igual a receita marginal, que é igual ao custo marginal. No caso dos monopolistas, o preço ele é maior que a receita marginal, que receita marginal é igual ao custo marginal. Então, essa é a questão. Então, veja, a igualdade da receita marginal e do custo marginal na quantidade que maximiza o lucro é a mesma para os dois tipos de empresa. O que difere é a relação entre o preço, a receita marginal e o custo marginal. Então, como o monopolista encontra o preço que maximiza o lucro do seu produto? Então, veja, a curva de demanda responde a essa pergunta porque relaciona o preço que os clientes estão dispostos a pagar com a quantidade vendida. Assim, depois que a empresa monopolista decide o volume de produção que iguala a receita marginal ao custo marginal, usa, portanto, a curva de demanda para identificar o preço mais alto que pode cobrar por essa quantidade. Então, como ela é uma formadora de preço, então eu decido o volume de produção, que iguala a receita marginal ao custo marginal. Então, economicamente, dentro da estrutura produtiva, eu estou maximizando o meu lucro, e aí eu vou para o mercado encontrar na curva de demanda o maior preço. Eu não vou tomar o preço como dado, portanto, claro que a empresa monopolista vai tomar o maior preço do mercado. Na figura 4, o preço que maximiza o lucro, está no ponto B. Agora podemos ver uma diferença crucial entre os mercados com empresas competitivas e aqueles mercados em que há monopólio. Então, nos mercados competitivos, o preço é igual ao custo marginal. Nos mercados monopolistas, o preço ele é maior que o custo marginal, que consequentemente é maior que a receita marginal, dado que receita marginal é igual a custo marginal, como a gente vê aqui na fórmula um pouco mais acima. Então, como veremos em breve, essa conclusão é crucial para entender o custo social do monopólio. E aí, nós temos aqui, mais uma vez, como é que funciona, portanto, aqui na figura 4, a maximização do lucro de um monopólio. Então, nós temos aqui a demanda, né, a curva de demanda, a clássica curva de demanda. Você aqui tem a receita marginal do monopólio que está abaixo da demanda. E aqui você tem, portanto, o custo marginal. Então, mais uma vez, aqui o preço do monopolista B e aqui A, nós temos aqui a interseção. Então, veja,
a interseção da curva de receita marginal, então você tem custo marginal e receita marginal, determina a quantidade que maximiza o lucro. Então, a curva de demanda mostra o preço consistente com essa quantidade. Então, veja que se eu tenho essa interseção entre receita marginal e custo marginal, eu tenho um preço, e o preço vai, consequentemente, determinar qual é a demanda que eu vou produzir. Então, a empresa monopolista, ela vai, consequentemente, encontrar sua interseção, produzir o volume máximo dentro dessa interseção, em que receita marginal tangencia com o custo marginal, e aí, a partir disso, ela vai ver qual é o preço mais alto que ela pode cobrar para aquele volume de produção dentro da curva de demanda. Então, claramente, há uma diferença aí muito forte em relação a como funciona a empresa monopolista. Por isso que o próximo passo desse assunto de monopólio é justamente ver o custo social do monopólio. Então, existe um custo para a sociedade, porque, consequentemente, o monopólio, ele vai dentro dessa lógica econômica, ele vai escolher sempre o preço maior, ele não vai escolher o preço menor ou um preço competitivo, ele vai escolher o preço máximo que ele pode cobrar dentro desse volume. Então, uma empresa monopolista, ela maximiza o lucro, escolhendo, portanto, a quantidade, então ela vai escolher aqui a quantidade máxima, em que a receita se iguala ao custo marginal, que é o ponto A. Então, ela vai usar a curva de demanda para determinar o preço que induzirá os consumidores a comprar essa quantidade do ponto B. Então, você vai subir e você vai encontrar aqui no ponto B o preço do monopolista. Então, dado que você teria no mercado competitivo um preço que estaria talvez no ponto A, você vai ver que no monopólio vai estar no ponto B. Então, esse ato aqui, depois nós vamos ver como é que a teoria econômica trata. Então, escolha o volume, então tangenciou receita marginal e custo marginal, tangenciou, encontrei a quantidade. A partir da quantidade, eu vou encontrar na curva de demanda o quanto, a que preço eu posso cobrar com essa quantidade. Então, na quantidade máxima, eu posso cobrar B, que está ali acima, portanto, do tangenciamento, da interseção entre a curva de receita marginal e a curva de custo marginal. Ok?